A história de Nelson Mandela, o símbolo da luta pela liberdade e justiça. Nelson Rolihlahla Mandela nasceu em 18 de julho de 1918, na pequena vila de Meso, no território de Umtata, na África do Sul. Ele veio ao mundo em uma época em que o país já vivia sob um regime de segregação racial conhecido como apartheid, que colocava os negros em uma posição de inferioridade em relação aos brancos. Mandela foi batizado como Rolihlahla, que significa criador de problemas em Xhosa, uma língua bantu falada no sul da África. Mais tarde, um professor lhe deu o nome Nelson, como era comum na época entre os africanos que frequentavam escolas missionárias. Infância e educação. Mandela nasceu em uma família de origem nobre do povo Xhosa. Seu pai, Gadla Henry Mafakizwa, era conselheiro do rei dos Tembu, um dos maiores grupos étnicos da região. Após a morte de seu pai, quando Mandela tinha apenas 9 anos, ele foi enviado para viver com o regente da tribo, Jonjintaba Dalindyebo, que cuidou de sua educação e o preparou para se tornar um líder. Mandela estudou em escolas missionárias e mais tarde, frequentou a Universidade de Fort Hare, a principal instituição de ensino superior para negros na África do Sul naquela época. Durante seus estudos, ele se envolveu em movimentos estudantis e começou a moldar suas ideias sobre igualdade e justiça. No entanto, foi expulso da universidade devido a um protesto liderado por estudantes, marcando o início de sua longa jornada como ativista. O início da luta contra o apartheid. Na década de 1940, Mandela se mudou para Joanesburgo, onde trabalhou como vigia de minas e mais tarde, como escriturário em um escritório de advocacia. Foi nesse período que ele entrou para o Congresso Nacional Africano, ANC, um movimento político dedicado à luta contra a opressão racial. Em 1944, Mandela ajudou a fundar a Liga Juvenil do ANC, promovendo uma abordagem mais radical e militante contra o apartheid. Na década de 1950, Mandela começou a ganhar notoriedade como advogado e ativista. Ele liderou campanhas de desobediência civil e protestos pacíficos contra as leis racistas do governo sul-africano. Uma de suas maiores iniciativas foi a campanha de desafio, que mobilizou milhares de pessoas para desafiar as restrições impostas aos negros. Embora pacífica, essa luta levou Mandela a ser preso e perseguido diversas vezes. A transição para a luta armada. Com o endurecimento do regime do apartheid e a repressão violenta aos protestos pacíficos, Mandela e outros líderes do ANC concluíram que era necessário adotar uma abordagem mais contundente. Em 1961, ele cofundou a Umkhonto we Sizwe, a Lança da Nação, o braço armado do ANC. Essa organização realizava sabotagens contra instalações governamentais e econômicas, evitando, sempre que possível, a perda de vidas humanas. Em 1962, Mandela foi preso e condenado a 5 anos de prisão por ter saído do país sem autorização e incitado greves. 2 anos depois, durante o julgamento de Rivonia, ele foi condenado à prisão perpétua por atos de sabotagem e por conspirar para derrubar o governo. Os 27 anos de prisão. Mandela passou 27 anos preso, a maior parte deles na prisão de Robben Island, uma ilha-prisão localizada próxima à cidade do Cabo. Durante esse período, ele tornou-se um símbolo internacional da resistência ao apartheid. Apesar das duras condições de encarceramento, Mandela manteve sua determinação e continuou a liderar o movimento anti-apartheid, mesmo atrás das grades. Ao longo de seu tempo na prisão, as campanhas internacionais pela sua libertação ganharam força. Líderes mundiais, artistas e cidadãos comuns em diversos países exigiam a libertação de Mandela e o fim do apartheid. A libertação e o caminho para a presidência. Em 11 de fevereiro de 1990, após intensas negociações entre o governo e líderes do ANC, Nelson Mandela foi libertado. Sua saída da prisão foi um marco histórico e o início de uma nova era para a África do Sul. Em discursos e ações subsequentes, ele defendeu a reconciliação entre negros e brancos, buscando evitar uma guerra civil no país. Em 1993, Mandela e o então presidente sul-africano, Frederick Willem de Klerk, receberam juntos o Prêmio Nobel da Paz por seus esforços em acabar com o apartheid e estabelecer um caminho para uma transição pacífica. Em 1994, Mandela foi eleito o primeiro presidente negro da África do Sul nas primeiras eleições multirraciais do país. Seu governo trabalhou para reparar as profundas divisões criadas pelo apartheid, promovendo a unidade nacional e implementando políticas para reduzir a pobreza e desigualdade. Legado e últimos anos. Mandela decidiu não buscar um segundo mandato presidencial, optando por se aposentar da política em 1999.
Ele dedicou seus últimos anos à filantropia e à luta contra o HIV/AIDS, uma epidemia devastadora na África do Sul. Nelson Mandela faleceu em 5 de dezembro de 2013, aos 95 anos. Sua morte foi sentida em todo o mundo, e ele foi lembrado como um dos maiores líderes e defensores dos direitos humanos da história. Seu legado de coragem, compaixão e compromisso com a justiça continua a inspirar milhões de pessoas ao redor do mundo. Conclusão: a história de Nelson Mandela é um testemunho do poder da resistência e da capacidade humana de superar a adversidade. Ele não apenas lutou contra o apartheid, mas também ensinou ao mundo a importância do perdão, da reconciliação e da dignidade para todos os seres humanos. Mandela permanece como um farol de esperança para aqueles que buscam justiça e igualdade.